essa aula você vai gostar. Então, já aproveita, já deixa o like, porque isso aqui vai pro YouTube. As outras aulas vão ficar lá na Hotmart apenas, né? Já taca o dedo no botão aí e deixa um comentário aí pra gente também, como diz, engaja comigo para poder chegar isso aqui em outras pessoas. Você acredita que tem pessoas que falam assim, nossa, procurei uma resposta para tal coisa na internet toda e aí o seu vídeo caiu assim como, sabe? Porque eu não sou popular, né? Eu sou youtuber popular. Mas se você ajudar eu ficar popular, é legal. Mande para outra pessoa, curte, compartilha, comenta e vamos embora para a aula, tá bom? Olha, agora a gente vai realmente parar com ladainha e começar a trabalhar com o aspecto de planilha, juntamente com o AppSheet. Como assim? Vamos fazer um cadastro. Ó, primeira aula, aula de cadastro. Dentro dessa aula de cadastro, eu já vou mostrar uma coisa para você. A gente vai fazer um cadastro, tá? Vamos fazer assim, ó, um cadastro. Um cadastro de quê? Um cadastro de cliente. Beleza? Vem comigo, vamos embora fazer passo a passo o cadastro de cliente. Nele eu vou explicando para você relacionamento entre tabelas, posição de tabela, e vou aumentando, e vou aumentando, e vou aumentando, e depois vou criando outras coisas, tá bom? Então, como é que se você faz para poder acessar o Google App Sheet? Beber meu Coca-Cola. Coca-Cola com gelo. Sheet. Vamos lá? Ó. App Sheet. appsheet.com, tá? Aqui dentro do appsheet.com, você já entendeu que se eu entrar no appsheet.com para criar o meu banco de dados e você não tiver nenhum banco de dados antes, ele vai pedir para você criar um banco de dados com o banco de dados dele. Então, você já sabe agora que para você começar a desenvolver no AppSheet, você primeiro cria a base para depois criar o sheet, não é? Então você pode excluir, você pode sair daqui do AppSheet e digitar quem? Ó, sheet, sheet.new, tá bom? O que é sheet.new? É o seu Google Planilha, tá bom? Aqui do lado do Google Planilha, você já conhece muito bem, você altera o nome da planilha aqui, ó. Planilha sem título, vamos colocar um título para essa planilha. Essa vai ser, eu vou colocar assim, ó, aula 1. Vou chamar todo mundo de aula 1. Lá no Google Drive, como é que eu acho essa aula 1? Eu tenho que ir lá no Google Drive, pegar essa aula 1 e colocar numa pasta. Então eu vou vir aqui, ó. Vou vir aqui no Drive, ó. E vou achar essa aula 1 aqui para poder colocar no meu Drive, que vai ficar todo mundo junto, né? Então eu venho aqui em pessoal, aqui na minha pastinha pessoal, vou criar um novo, vou criar uma nova pasta, tá vendo? E vou colocar aqui, ó, aula de Google, não, aula Google AppSheet, tá? Esse é de AppSheet, tá bom? Então assim, isso aqui, toda a estrutura da nossa aula vai ficar aqui dentro dessa pastinha. Quando vocês tiverem no curso, vocês vão ter acesso a tudo que está aqui dentro, para vocês copiarem, para vocês, tudo liberado. Copia e olha por debaixo do capô e vai aprendendo. A gente vai fazer juntos, mas aquele que não quero fazer não, quero pegar só esse aí que está pronto e utilizar aqui e depois eu vou utilizando. Então eu vou pegar minha aula 1 aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, e vou pegar e fazer o que com ela? Vou mover para, cadê ela? Aula Google Sheet, ok? Então agora eu pego esse cara aqui e movo lá para a minha estrutura de pasta, que é a, cadê ela? Aula Google Sheet, aqui, ó. Vou até pintar ela de outra cor, ó. Clico no botão direito do mouse, vem aqui em vermelhinho com cor de YouTube. Clico dentro dele aqui, o meu aula 1 tá aqui, tá vendo? Então assim, agora tonto, já tem uma estrutura de material, então tudo que tem aqui, claro, com o Google App Sheet não vai ser diferente. Quando ele for criado na pasta aqui dentro do Google Drive, eu vou compartilhar com vocês lá para vocês fazerem a cópia, igual faz a cópia daqueles templates lá do YouTube, do próprio Google App Sheet também para você, tá? Então eu tenho aqui aula 1 e a gente clica nela, nem precisa, né? Ó, uma diferença gigantesca entre o Google Sheet e o Excel é justamente a questão de nomes. Se você vir aqui, ó, e adicionar novo, pastinha do Excel, cadê o Excel? Aqui. Não, esse aqui não é o Excel não. Novo.
Cadê o Excel? Aqui, ó. E digitar aqui, ó, aula 1. Eu vim aqui, ó, botão direito, novo, Excel. Cadê Excel? E digitar aula 1. O que ele vai me dar? Olha lá. Deseja renomear novo para aula 1, porque já existe aula 1. Viu? Porque aqui o objeto, o nome dele é nesse objeto. Entendeu? Então aqui, ó. Qual que é a diferença dela, basicamente, para o Google Sheet aqui, né? Não sendo aula de Google Sheet, mas para você entender. É essa aqui que eu tava? Não, essa aqui. Então qual que é a diferença? Eu posso ter outro aula 1 aqui, novo, em branco, e vou colocar o que? Eu cliquei, botão direito, novo em branco, e vou colocar o que aqui? Ai, clica aqui, aula. Por que que eu posso ter aqui dentro, ó, duas planilhas com o mesmo nome, ó, aula 1 e aula 1? Vou deixar 1 minuto para você pensar. Pronto, já acabou. É porque aqui, ó, estruturalmente, a tabela no Google Sheet, quando você cria, como ele trabalha na web, o nome da planilha é essa aqui, ó. O nome interno da planilha é isso aqui, tá vendo? Ó, ele vai gerar automaticamente como se fosse um link na internet. Por isso é que você pode compartilhar isso aqui com outras pessoas. Tá vendo aqui, ó, 1N5IM, certo? Se você vir aqui, ó, 1LZPVU. O Google não importa com esse nome aqui. Esse nome é um nome fácil para você usar. Enquanto o Excel dentro do Windows não pode ter dois nomes iguais no mesmo lugar, ou seja, eu posso ter aula 1 no desktop, aula 1 em uma outra pasta, aula 1 em outra pasta, mas nunca aula 1, aula 1, aula 1 no mesmo lugar. Entendeu? Então isso aqui, ó, é uma URL para você compartilhar com outras pessoas do jeito que você quiser. Tá? Por isso é que você pode criar tudo escrito aula 1, que não vai ter problema nenhum. Tá? Até rimou. Você pode. Aula 1 que não vai ter problema nenhum. Então vamos excluir isso aqui, porque aquele hash ele gera automaticamente, você não tem governabilidade sobre aquele código que está sendo gerado lá. É automático do próprio Google Drive, tá? Agora acaba o gás essa coca. Bom, falando nisso, eu tenho aqui o meu Google Sheet, certo? Ele é a cara do Excel. Por que que ele não tem aquelas coisas bonitas que tem o Excel aqui? Que todo mundo fica puto porque não usa o Google Sheet, justamente porque não tem. Justamente porque ele não utiliza interface gráfica da máquina, né? Ele não usa OCX, DLL, ele não usa nada. Ele usa tudo web. Então, o que está na web é diferente do que está no desktop. Não tem jeito de ser igual. Power BI. Tem gente que quer comparar Power BI com o Google Data Locker. Jamais. Google Data Locker, você não tem nenhum aplicativo que você baixa para o computador para poder instalar o Google Data Locker. Você não instala. Você usa ele na web, na nuvem. E não tem como você ter recursos que existem na internet, o mesmo recurso que tem no computador. Tem coisas semelhantes, mas não o mesmo. Só que, diferentemente também, quando você usa recursos da web como o Google Sheet, por exemplo, você perde por exemplo, quando você usa o Excel, você perde, na maioria dos casos, né, claro, a sua gestão com coisas da internet. Como a gente migrou praticamente tudo para a internet, né, hoje em dia, então o Excel ele é bacana para você trabalhar no seu desktop. Eu gosto de Excel? Gosto. Eu uso, não estou usando mais, mas eu sempre gostei, sempre desenvolvi VBA, desde tempos imemoriais, tá? Não estou falando mal, não, são duas coisas diferentes. Eu quero usar Google Sheet, então eu quero usar coisas que tem na internet, quero compartilhar, quero trazer API, quero fazer não sei o que, quero isso, quero aquilo. Quero usar o Excel, então eu quero usar coisas dentro do desktop. E lembre-se, o Excel, ele é corruptível. Atire a primeira pedra quem nunca perdeu dados do Excel, né? Aqui no Google Sheet, como está na nuvem, você não tem essa preocupação, tá bom? Então, vamos migrar para a nuvem. Eu tenho linhas e colunas. E aqui eu tenho o nome da minha página. Aqui você pode ver que é tão estruturado quanto para a internet que ele chama de página. O Excel chama de quê? Vamos lá ver? Eu não lembro mais. O nome Yuris?
do Excel é... Vamos lá. Vai, Excel, me ajuda. Ele chama de planilha, tá vendo? Não é página. Eu tenho planilha 1, planilha 2, planilha 3. Apesar daqui também ser uma planilha, mas ele chama de página. Porque você pode compartilhar essa página específica na internet. Porque aqui, ó, se eu criar uma nova página, tá vendo? Aqui eu criei um novo grid, ó. Um grid não. Um grid que é um identificador. Então essa página aqui 2, ele tem esse identificador único. Ele tem toda a mesma URL, porém esse identificador único. Essa próxima página aqui que eu criar 3, ele tem um próximo identificador único, apesar de a URL ser a mesma. É a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. Ó, todo mundo, professor Vilmar Leal. Esse sou eu. Esse sou eu parado na esquina. Eu tenho várias URLs aqui dentro, certo? Se eu vir aqui em infoprodutos e planilha de gestão financeira, aqui, ó, ele vai gerar um novo caminho. Mas está tudo dentro da mesma pasta. Qualquer site é assim. Então a gente tem a estrutura de pastas dentro da planilha também. Se eu vir aqui, por exemplo, essa aqui é o aplicativo de gestão financeira, que é desenvolvido em Google App Sheet, por exemplo. Eu tenho aqui, ó, olha lá, professor Vilmar Leal / gestão financeira. Então o conceito é o mesmo. Tutoriais. Ó, eu tenho tutoriais, dentro de tutoriais eu tenho App Sheet parcelamento, tá vendo? Então tem a mesma coisa. Olha lá, então tá tudo aqui, ó. Aqui é o quê? À medida em que eu vou criando minhas pastas aqui, ó, ou nas suas abas, ela vai chamando de página, que é uma página na internet. Agora você pega esse conceito de página, que tá aqui, e eleva isso um pouco mais, que na hora que você conectar o Google App Sheet nele, você tem que pensar que isso daqui é um banco de dados. Pensa assim. Para de pensar que isso aqui é uma simples planilha. Ele virou para você um banco de dados. Banco de dados de informação, armazenamento, consulta. Ele faz o CRUD completo, né? Criar, atualizar, deletar e sei lá o que. Entendeu? Ele faz o completo, o CRUD. Certo? CRUD, deixa eu colocar o CRUD aqui. CRUD. Lembra lá na programação? CRUD. Para quem não é, porque essa aula é para quem não é, né? Você vai pegar o CRUD, olha lá. Create, ó. Criar, ler, atualizar e apagar. Esse é o CRUD, tá bom? Então assim, quando você tem uma aplicação web, uma aplicação desktop, ou qualquer aplicação, o que você tem nela? Você pode fazer criação de dados, inputs, leitura de dados apenas, ou você pode só fazer leitura, o update, que é a atualização dos dados, você pode alterar e atualizar, e o delete. Pronto, isso é um CRUD completo, tá bom? Então, na planilha, pensando como um CRUD, né? Não é os CRUDs, não é os CRUDs lá do desenho, não, é os CRUD daqui, tá? Aqui, ó. Eu tenho aqui a planilha, certo? Quando eu clico nela aqui, ó, eu tenho várias opções. Então, eu venho aqui excluir. Por que eu estou introduzindo assim a planilha? Porque a gente vai ter que fazer a base de dados aqui, certo? Então, eu estou excluindo minhas páginas, tá? Excluir, ok? Essa é a minha área de trabalho completa e depois eu vou criar meus grids. O primeiro que você cria é o GID0. É o ID 0, tá? Google ID, tá vendo aqui, ó? Google ID 0. Pensa assim. Esse aqui é o ID de toda ela e esse é o do ID 0. Se você tiver numa pasta, a pasta também tem um ID. Ó, essa pasta aqui, por exemplo, vamos voltar nela aqui, a vermelhinha. Se eu clico no botão direito, não, vou abrir ela, né? Vou abrir ela aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é o ID da pasta. Então, eu tenho a pasta e tudo que eu tenho da pasta, os arquivos. Então, quando eu clico nela aqui e abro, ó, eu venho aqui e abro essa pasta. E dentro dela, ó, dentro de folder, eu tenho o arquivo criado aqui dentro. Beleza? Aqui, ó, folder, ó lá, pasta e o ID da pasta. E aqui dentro, quando eu clicar nele para abrir, ele pega aqui do arquivo de lá, tá? Isso que eu estou fazendo aqui já é introduzido lá no curso de Google Sheet que eu fiz do básico ao acabamento, né? Aqui é App Sheet, mas não tem como você ir para o App Sheet direto se você não conhecer o Google Sheet, porque é nele que você vai desenvolver. Deixa eu dar um golinho na minha coca. Padrão, banco de dados, linha, coluna. Você vai pensar assim, no meu Google App Sheet, eu não tenho célula, aqui ó, vou colocar assim, eu não tenho coluna A, coluna B, coluna C, eu tenho o nome da coluna. O nome da coluna é o campo lá no Google App Sheet, entendeu? O nome da coluna que você der, o que é o nome? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá no banco de dados? No nosso
queridíssimo Axis. Lembra aqui? Vou pegar aqui, ó, dados externos e ferramentas, né? Vim aqui em relacionamento. Eu não tenho esses 3 aqui? Lembra lá que se eu pegar aqui, por exemplo, ó, cliente, certo? Eu vou cadastrar um cliente novo. Eu pego aqui, ó, Márcio. Aí aqui, esse Márcio é da onde? O Márcio é de Campinas, São Paulo. Eu não precisei colocar São Paulo, porque São Paulo já está relacionado com Campinas. Para que eu vou duplicar o dado? Entendeu? Claro que na hora que você clicar Campinas, ele vai aparecer aqui São Paulo, mas aqui eu estou direto na tabela. Ó, se aqui eu estou direto na tabela, eu posso criar aqui, por exemplo, uma interface gráfica. O que é o Google App Sheet? É a interface gráfica para você entrar com os dados na planilha. Imagine que isso aqui, esse banco aqui relacional, dentro do Axis, é a nossa base de dados que vai ser a planilha. Então, para mim criar uma base de dados, para mim criar uma interface gráfica, que seria o Google App Sheet, é o quê? Eu venho aqui, ó, formulário, pronto, cliquei em formulário, tá lá. Meu formulário zerado para eu trabalhar com ele, ó. Ó lá. Prontinho, vou salvar, ó, botão direito do mouse, salvar. Pronto. Agora eu não preciso ter acesso ao banco. Viu a diferença? Quando você tem acesso ao banco, olha só, eu vou olhar na câmera aqui nos olhos seu também. Quando você tem acesso ao banco de dados, ou seja, a planilha, você pode fazer caca. Quando você tem acesso a um formulário, que é o Google App Sheet, aí você não faz caca, porque você limita o usuário. Então vamos lá, vou adicionar um novo aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, Josefino, da onde que ele é? Vamos colocar qualquer coisa, São Paulo, aí eu dou Enter, aí eu vou, Mariazinha, da onde que ela é? Ó, da onde que ela é? Urupi, que mais? Alfredo, da onde que ele é? Goiânia, viu? Aí você limita o usuário a isso aqui, ó. Ele não precisa estar no banco de dados especificamente, ó, aqui, ó, ele não precisa estar no banco de dados. Mas quando você olhar no banco de dados, ele está lá. Se você quiser fazer uma consulta, por exemplo, vamos fazer uma consulta nesse banco, que lá na planilha é semelhante. Quer dizer, não tem nada a ver, mas é semelhante. Só para contextualizar, tá? Se eu vim aqui, eu quero unir as tabelas, eu posso criar aqui, ó, um design de consulta, por exemplo. Deixa eu até fechar isso aqui, que não precisa ficar mostrando isso, né? Eu vim aqui, ó, criar assistente não, vamos colocar no design de consulta. Eu posso dizer, olha, eu quero a cliente. Você lembra lá que o cliente não tem estado? Mas e se eu quiser saber qual o estado do cliente? O que eu faço? Como eles estão relacionados, a consulta serve para isso. Ou seja, eu venho aqui e digo, ó, eu quero o nome do cliente na tabela cliente, eu tô clicando e arrastando, tá? Igual o Bubble lá. Eu quero e o estado, o nome do estado que esse cliente pertence, certo? Quando você executar a consulta, tá aqui, ó, todo mundo com o seu estado. Porque eu não preciso relacionar. Quando é na tabela diretamente, você faz o quê? Para que ver, não é? Mas quando é numa tabela relacional, para que você não tenha duplicidade de dados, você faz o quê? Relaciona. Para isso que serve o relacionamento das tabelas. Então, quando você vem aqui, por exemplo, e eu quero também o nome da cidade agora, né? Eu quero cidade e estado. Então, você executa aqui, ó, pronto. Certo? Aí você faz contagem, você faz gráfico, se for o que você quiser. Esses dados, eles estão unidos por consulta. Eles não estão unidos por tabela, mas sim por consulta. Por isso é que você tem que entender como funciona a questão de índice, que é o ID. Só. Certo? Porque com o ID do usuário, você faz qualquer coisa. Aí você escreve aqui, consulta usuário. Pronto. Aqui, ó, se você vir aqui diretamente na tabela cliente, eu não tenho o estado. Cadê o estado? Você não tem. Mas você tem na consulta, ele puxando o estado, porque é uma relação, né? Aqui, ó. Um cliente está dentro de uma cidade está dentro do estado. Tá vendo um aqui? Um estado tem várias cidades. Uma cidade tem vários clientes. Um cliente pode fazer o quê? Várias compras. Beleza? Vamos voltar lá para a tabela. Essa aqui é teórica e prática ao mesmo tempo, tá? Que a gente vai mexer no doce aqui. Aí aqui eu tenho tabelas. Vamos fazer a nossa primeira tabela. Uma tabela chamada UF. A outra tabela vai chamar o quê? Vou criar aqui, ó. Vou lá no cantinho, ó. Novo. E vou criar o quê? Cidade. Qual é a outra que eu vou cadastrar? Eu vou criar
Como é que chama? Cliente, certo? Em modelo relacional, pensando no geral, eu não preciso ter uma tabela específica para o estado, porque eu só tenho 20, acho que é 7. Eu só tenho 27 estados da federação, não é isso? Então, para que eu vou criar uma tabela se ela é estática? Ela não vai mudar. Quer dizer, a não ser que Tocantins não, é Maranhão, né? Pará, a não ser que Pará divida, Rio Grande do Sul, acho que, não sei se é o Sul. Não, tem 2 estados aí que é doido para ficar fazendo rachadinha, mas aí não vai rolar, né? Quer dizer, ainda não, pelo menos a Constituição. Enfim, vamos nos ater aqui. Então, para que eu tenho uma tabela UF, sendo que o F nunca muda? Lá no aplicativo eu vou mostrar para você. Se aquilo é imutável, ou você vai mudar uma vez na vida e outra na morte, para que você vai criar uma tabela para ela? Só para ela. Quando você vai relacionar, por exemplo, dados do IBGE, cadê minha mão aqui? Quando você vai relacionar cidade e estado do IBGE, aí faz sentido, certo? Você tem uma tabela, mas ele já está lá pronto. Toda cidade está contida dentro do estado. Toda cidade está contida no estado, certo? Todo estado está contido no país. Se tiver mais país, porque lá na tabela do IBGE tem. Beleza? Eu vou deixar aqui só para mostrar para vocês desse modelo, mas eu vou mostrar o certo. Esse aqui, na tabela, nesse aplicativo, é o errado. Como é que a gente faz? Para ele reconhecer, para o Google App Sheet reconhecer os dados. Existem algumas codificações dentro do Google App Sheet que já... Você tem que olhar a documentação, mas aqui eu vou passar algumas e deixar aqui como portfólio para vocês, né? Como consulta para vocês. Quando você coloca aqui ó, o ID, ou só ID, né? User ID, ele já identifica que essa coluna especificamente é de identificação única e ele vai gerar um código automático para ela. Código único. Por que código único? Porque cada linha é uma linha única. Todo sistema, inclusive e-mail, o Gmail, Google Contatos, tudo tem um código de identificação. Google People, né? Todos eles têm um código de identificação. Então você tem Google e tem o F, né? Aqui eu tenho cidade, então eu tenho o ID, você sempre coloca assim. E tem o nome da cidade. Agora aqui eu vou colocar assim, tá? E eu tenho cliente, eu tenho o ID do cliente e tenho o que mais? Nome do cliente, certo? Ok? Ó, se eu quiser pegar aqui, por exemplo, aí aqui eu estou cadastrando o cliente, né? Cadastrando o cliente. O cliente está em onde? Em uma cidade. A cidade está onde? No estado. Beleza? Então eu venho aqui, ó. Vamos colocar aqui então. Eu vou colocar por aqui? Claro que não, né? Se eu colocar por aqui fica meio... O aplicativo não faz sentido se eu ficar colocando por aqui. Apesar de... É híbrido. Você pode utilizar tanto o aplicativo do Google App Sheet quanto a planilha ao mesmo tempo. Eu posso vir aqui e falar assim, ó. Vou cadastrar logo os 27 estados aqui. Tocantins, eu só sei Tocantins. São Paulo, Rio, acabou. Mato Grosso, que é onde eu nasci. Pronto, tá bom, eu só sei esses estados aqui. Aí você vem aqui no ID e pode gerar um ID você mesmo, que dali pra frente ele gera o ID automaticamente, tá? Então assim, 01, 02, opa, 0 não, né? Vou colocar assim, ó, 1, 2, 3, 4, entendeu? Você pode colocar, mas a gente não vai fazer isso, a gente vai ver o aplicativo fazendo isso, tá? Então eu cliquei, olhei, olhei. Então, cliente, não vou colocar cidade e estado agora, vou deixar para depois só para você ver. Qual que é a diferença? Mais uma, que você trabalha com o Google App Sheet ou Google Sheet planilha e a diferença do Excel. Tenta excluir colunas vazias no Excel, vê se você consegue. Aí você me fala aqui no comentário também. Eu vou pegar aqui, ó, do F até o Z, eu vou clicar no botão direito do mouse, ó, olha aqui, ó, do S, clicando aqui até aqui, botão direito, excluir. E agora, eu vou pegar aqui, ó. Pera aí. Não, do F não, do E, né? Do E até o R aqui. Vou excluir. Ó, presta atenção. Excluir mesmo, não quero elas não. E da linha 9 até a linha 1000, eu quero excluir. Por quê? Porque eu não quero que fique carregando linha vazia. Só isso.
E à medida que o AppSheet vai adicionando dados, ele mesmo automaticamente vai adicionando as linhas. Você não precisa nem se preocupar, você não precisa nem ficar olhando a base de dados. Entendeu? Então você vem aqui em cidade, faz a mesma coisa. Já que eu tenho só esses 2 campos aqui, ó, eu venho aqui e clique em excluo. Venho aqui, clique excluo, tá? E aqui também, mesma coisa, clique excluo. É uma limpeza higiênica, é uma higiene, né? Apesar de nós não teremos a tabela estado, mas é só para você entender, tá? Olha lá, pronto, limpeza higiênica. Como é que o Google App Sheet vai reconhecer isso? Ele vai reconhecer por A1, B2? Não, ele vai reconhecer por nome da coluna. Qual é o nome da coluna que você deu? Esse nome aqui. Então, por óbvio, você não pode ter colunas com nomes iguais. Beleza? Nome do cliente, nome do cliente, nome do cliente, nome do cliente. É nome do cliente e alguma coisa. Nome do cliente underline e alguma coisa. Tá bom? Até para você fazer cálculo e etc. Precisa de você ter diferentes. Tá? Agora. Já acabou. Agora, vamos criar o aplicativo mais básico do planeta Terra. Pra gente cortar essa aula aqui. Vem aqui em extensões. Ó, olha que simplicidade. Extensões. AppSheet. Criar app. Pronto. Por que quando eu venho fazendo a base de dados e crio o meu app, é muito mais fácil? Porque nas aulas seguintes, a gente vai aprender a entender como modelar, como pensar o modelo de dados para a gente poder trabalhar. E aí depois a gente vai desenvolvendo cada um no nosso aplicativo. Cada aplicativozinho que a gente for desenvolver, a gente vai pensar antes no nosso modelo. A cara do nosso aplicativo está pronta, agora é só começar a viver. Ele sempre pega, ó, quem é a primeira planilha nossa aqui? O F, não é? Ele sempre pega a primeira planilha que está lá. Mas isso não quer dizer que você, olha aqui, tá vendo? Bem aqui embaixo, ó. Mas isso não quer dizer que você não possa adicionar as outras planilhas. E não quer dizer também que você não possa adicionar mais planilhas ao longo do tempo. E não quer dizer também que você não possa adicionar planilhas de outras bases de dados que não seja essa sua. Entendeu? Você pode ter diversas planilhas separadas no mesmo aplicativo para que você possa trabalhar. Beleza? Vou aqui, ó, não quero ver isso aqui mais, vou fechar. E aqui está a nossa interface gráfica do nosso aplicativo. Vamos adicionar as outras aqui, ó. As outras abas aqui, ó. Aqui está o F, né? Eu quero adicionar também a cidade e o estado. Tudo vazio, mas vou adicionar. Vamos lá? Eu venho aqui do lado, ó, tá vendo aqui? Eu tenho várias coisinhas, mas a gente vai, com o longo do tempo aqui, a gente vai vendo tudo de uma vez. Não dá pra passar tudo de uma vez e ficar mostrando que você não adianta nada, você vai esquecer. Então, é bom já ir fazendo. Ó, aqui na UF, tá vendo? Aqui do lado, data é de dados, né? É a sua base de dados. Então, você vem aqui do lado, você vai ver que ele já pegou, tá vendo? Tem um íconezinho aqui parecendo um banco de dados, que esse aqui é o ícone mesmo do banco de dados, né? Redondinho e tal. Então, se eu quiser, por exemplo, adicionar outros bancos de dados, eu vim aqui, ó, adicionar uma nova data, né? Não é data de dia, mês e ano, não. É data de dados mesmo. Se você que traduzia, vamos dublar o negócio. Vou botar aqui para dublar. Vamos dublar, ó. Dados em dados, tá vendo? Data em data. Então vamos clicar aqui no maisinho, ó, bem pequenininho, escondido, e vamos excluir. Ele já é inteligente o suficiente para dizer, olha, eu tenho uma sugestão para você. Você tem a tabela cidade lá dentro que não está inclusa e também tem a tabela cliente. Não essas são as duas tabelas que a gente tem lá? Então, aí eu quero adicionar quem? A tabela cidade. O que você quer que essa tabela, dentro do CRUD, criar, atualizar, excluir, editar, você quer que essa tabela seja aqui no seu sistema? Você quer que seja somente leitura? Aí você clica aqui e tira todos os outros. Não, eu quero só que atualiza e adiciona. O que é isso? Eu quero que só adicione um dado, mas a pessoa não tem opção de apagá-lo. Ah, legal, né? Eu posso adicionar, mas não posso apagar. Viu a utilização disso? Olha, ele pode adicionar, mas ele não pode apagar e nem atualizar. O que é atualizar nesse contexto aqui? Olha, você adicionou lá um pagamento. Aí você vai lá discretamente, edita o pagamento e coloca o do valor. Isso é atualizar.
Quando a pessoa adiciona na base de dados, se você tirar essa atualização aqui, ó, ela não vai poder atualizar mais o seu sistema. Diferentemente na planilha. Lá na planilha não tem como você fazer isso. Quando você tem que dar o CRUD completo para ela na linha que ela estiver editando. Pode ser que numa célula você fala, ó, essa célula está bloqueada. Mas se ela está bloqueada, ela também está bloqueada para adição, para atualização, para apagar, para tudo. Aqui não. Tá vendo que o contexto é diferente? Então você tem uma equipe. E essa equipe tem que adicionar dados. E não pode apagar. Você não quer que apague porque é informação. E aí ele tem acesso só ao aplicativo. Então você dá só acesso à adição. É a mesma analogia eu faço quando você vai no supermercado. O caixa, passou um negócio a mais. Aí, gerente, traz o cartão aqui. Aí ele traz o cartão, habilita, vê que você vai excluir aquele item lá do supermercado, aí ele pode excluir, entendeu? Sacou? Então bora pra frente. Atualização, apagar, deletar, apagar, adicionar. Esse aqui é o CRUD. E esse somente leitura se fosse só ele, tá? Então vamos deixar os três aqui que eu quero que faça tudo. Tá vendo que não é só ficar mostrando o botãozinho? Tem que ter teoria. Por isso que eu falo muito, né? Falo pelas ventas. Pronto. Tenho aqui o F. Então se eu quiser adicionar o estado aqui, eu venho aqui, ó. Ele já cria um ID. Vamos adicionar logo as outras planilhas aqui. E aqui, ó, adicionar. Eu vou adicionar cliente. E vou criar. Agora, para de teoria e vamos para a prática. Adicionar app. Adicionar app nada mais é do que é isso que ele está fazendo aqui. Deixa eu ver, cadê o... por que ele está trazendo tudo como o F ali? Eu acho que não... Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, tá. É porque ele estava na dublagem. Tá na tradução aqui, por isso que ele ficou tudo F assim. Mas enfim, eu tenho aqui a cidade e estado, certo? Olha, faltou o cliente, né? O cliente tem que ter um view aqui também, ó. Ele tem que ter um view aqui no cliente, né? Bom, deixa isso aqui depois. Deixa que é bom até que eu explico depois. Deixa esse cara aqui. Vou salvar, porque eu adicionei bancos de dados para ele. Então ele relaciona banco de dados com... Banco de dados, lembre-se, é tabela. Banco de dados com o nosso aplicativo. E ele já cria as interfaces gráficas aqui. Você pode ver que o cliente, ó, não veio, tá vendo? O cliente ainda não veio para cá. Então se eu clicar aqui, ó, não tem cliente, ó. Se eu clicar aqui, ó, só tem estado e só tem cidade, certo? E eu posso adicionar outro depois. Eu posso vir aqui em cliente, por exemplo, ó. Aqui, ó, tá vendo? View? Bem aqui do ladinho, ó, nessa carinha aqui, ó, tá vendo? Então eu posso ir conectando ao longo do tempo. Eu tenho aqui view, tá vendo? Eu posso vir aqui, ó, em view, navegação, adicionar. Adicionar quem aqui? Eu posso adicionar qual que falta? É o cliente, né? Então eu venho aqui, ó, e adiciono o cliente. Posso adicionar a data aqui mesmo, só para ter. E você vai ver ele aqui, ó, para você adicionar o nome do cliente, tá vendo? Vou até tirar isso aqui, ó, e vou deixar assim como tabela, tá vendo? Olha lá, ó. Depois eu explico, tá? Isso aqui é só para a gente poder começar a trabalhar aqui. Então aqui não é histograma e tal. Depois eu explico. Bom, agora vamos adicionar nossa cidade, nosso estado e nosso cliente. Não tem relacionamento ainda. Você pode ver que não tem relacionamento entre nenhum deles. Só tem os inputs. Ou seja, é a mesma coisa eu pegar aqui, por exemplo, vou vir aqui em cliente. Vou adicionar um cliente aqui, ó. Certo? O que é esse cara aqui? Esse aqui é o ID que ele gera automaticamente. Vamos clicar aqui de novo. Clicar aqui. Tá vendo? Não sei se você notou. Deixa eu... C0BB80. Tá, certo? Agora eu cancelo e não vou adicionar cliente. Quando eu adicionar aqui de novo. Quem fez isso? Quem fez isso? Aqui, ó. Você vem aqui, ó, do lado. Bem aqui, ó. Ó, do lado. Ele identificou que o ID é quem? É esse cara aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui, ó. Ele trouxe essa fórmula. Tá vendo? Unique ID. Só isso. Se você criar o campo e depois quiser chamar esse Unique ID, que já é uma fórmula, é porque assim, ó, ele já descobriu que lá tem um Unique ID, certo? Então ele vai atrás da fórmula para você. Simples assim, não tem o que se fazer. Não tem o que se fazer, ele já trouxe a fórmula para você.
Entendeu? Legal, né? Então, se cada campo desse aqui já tem o seu ID, ó, cliente, ID, UF, ID, então você não precisa se preocupar. O que você tem que fazer aqui nesse caso? Simplesmente ocultar se você quiser, que é aqui em show, né? Mas não vamos ocultar nada agora não, bora trabalhar aqui. Eu vou pegar aqui, cadastrar um estado, para a gente poder encerrar, né? Vou aqui, ó, o meu Tocantins, certo? E vou salvar. Vamos lá na planilha, eu vou clicar aqui e vou lá na planilha direto, ó. Cliquei, vou lá na planilha, em UF. Mas eu fui muito devagar. Eu vou, de novo, eu vou clicar aqui, ó, vou adicionar outro estado. Agora, o São Paulo, que é muito importante para o nosso Brasil. Vou clicar e vou lá, ó. Cliquei e vou lá. Consegui pegar a exata posição que ele caiu aqui. Tá vendo que ele gerou um código aqui automático? É o ID. Aquela fórmula que tá lá, que a gente vai ver outras fórmulas, um monte aqui, que é para você, basicamente, para você começar a trabalhar com o aplicativo. Viu que não precisa você ter medo de utilizar o Google App Sheet? E nem forma, não estou entendendo. Aí eu vim aqui em estado, eu vim aqui em cliente, eu vim aqui, ó, eu vou adicionar Vilmar. Ninguém está relacionado com ninguém, ó. Vilmar, e vou adicionar minha filha aqui, Sofia. Opa, escrevi até errado. Minha filha, Sofia. Certo? Então aqui, ó, agora eu tenho do estado, eu tenho esses dois. E cliente, cadê? Eu tenho os dois. E cidade, vamos pegar uma cidade de São Paulo, né? Uma cidade de São Paulo, chama Campinas, que eu sei. E eu tenho outro também, a Campinas, é de São Paulo. Vou deixar São Paulo. São Paulo, não é que eu erro ainda achando que uma cidade é em São Paulo e é no Rio. São Paulo, pronto. Beleza. Aí aqui, ó, eu tenho Campinas, São Paulo, eu tenho cliente Sofia e Vilmar e eu tenho o F, tá? Agora eu preciso relacionar isso. Vem comigo e vamos embora ser produtivo.